Bom dia, comunidade ABCcom. Tudo bem? Hoje temos aqui mais um encontro, mais um webinar para a nossa comunidade. Como você sabe, um dos nossos pilares é disseminar conteúdo, educação para toda a nossa comunidade de marketing e comunicação. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, galera. Vamos falar de gestão financeira. A gente que gosta muito de ficar fazendo campanhas publicitárias, a gente que gosta de fazer as campanhas digitais, enfim, cuidado que a gente gosta de fazer, marketing e comunicação. Mas a gente não pode deixar de pensar nas nossas finanças, na gestão da nossa empresa. E como você tem feito isso, né? E como a gente pode melhorar essa questão da gestão financeira? A gente fala muito sobre BPO financeira, uma novidade que tem aí no mercado, enfim. E eu, particularmente, gosto muito de estudar e aprender sobre este tema. E, como você sabe, a comunidade ABCcom tem já há cerca de 2 meses um grande parceiro que é a Controla. A Controla que ajuda aí as empresas nessa parte de BPO financeiro e também nessa questão da contabilidade. Mas a gente precisa entender mais sobre a gestão financeira e até alguns pontos que talvez a gente não saiba sobre o quanto isso impacta a nossa empresa. Foi por isso que a gente pensou neste webinar e a gente convidou o Bruno Braga, que é o CEO da Controla, para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Bruno, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Bonetti. Tudo ótimo e você? Tudo jóia. Cara, estou ansioso para saber mais sobre esse tema, viu? Eu gosto muito de estudar sobre isso, eu falo sempre para a nossa comunidade o quanto é importante a gente entender um pouco mais sobre isso, afinal de contas, somos todos empresários. Bruno, o que você preparou aí para a gente? Do que você vai falar aí? A gente vai falar um pouquinho desse universo financeiro e contabilidade, né? A gente entende que hoje em dia a contabilidade ela não está sozinha, nunca esteve, mas hoje como as coisas estão muito diárias, a rotina está muito dinâmica, o financeiro passa a ser uma peça importante para que tenha um bom número contábil no final. E eu gostaria muito de passar algumas dicas que o empreendedor, o empresário, pudesse já aplicar de imediato. Então, a ideia hoje é já né, preparar a caneta mesmo, anotar alguns pontos, para que na sequência desse conteúdo que a gente vai falar hoje, já pudesse já aplicar algum tipo de rotina, aplicar algum tipo de conteúdo na sua rotina diária dentro desse universo financeiro. Bom, muito legal. Bom, então eu convido você a assistir agora a palestra com o Bruno. Você pode interagir pelo chat do YouTube, mande a sua pergunta, porque no final a gente vai abrir para perguntas. Então vá fazendo sua pergunta pelo chat do YouTube, vá colocando os pontos que você quer discutir, a sua opinião. O Bruno vai fazer essa palestra, a gente volta com ele para responder as suas dúvidas. E no final tem surpresa aí para você. É óbvio, você sabe que a gente está no mês de novembro. O mês de novembro tem algumas promoções, tem uma surpresa para a nossa comunidade. Vou passar então para o Bruno. Pessoal, boa palestra. Bruno, até mais. Obrigado, Bonetti. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado, Bonetti, novamente. Eu vou começar a apresentação falando um pouco do tema e a gente vai decorrer, as perguntas estão abertas aí, o Bonetti vai estar intermediando, podem perguntar à vontade, tá? Bom, pessoal, então o tema de hoje é o que talvez você não saiba sobre as finanças da sua empresa. Esse talvez é proposital, porque tem conteúdo aqui que pode ser que você já conheça e tudo bem, né? Vai reforçar aquilo que você já sabe. Mas a ideia, eu gostaria muito de contribuir pelo menos uma informação que seja novidade para vocês e que vocês possam já apresentar e já aplicar na rotina de vocês na prática. Bom, me apresentando um pouquinho, meu nome é Bruno Braga, hoje estou como CEO da Controla, sou formado em contabilidade, já tenho desde 2006 essa formação, depois fiz uma especialização em gestão empresarial pela USP FEA, né, sou especialista em processos, tenho mais de 20 anos atuando em empresas nessa área, nesse universo financeiro, contabilidade, tesouraria e finanças, sou apaixonado por tecnologia e inovação, então dentro desse conteúdo eu trouxe um pouquinho também de tecnologia para a gente discutir aqui. Gosto de liderar um time, a Controla é um pouco dessa minha experiência profissional, vou falar um pouquinho dela no final, mas nós somos um time que traz essa experiência, esse DNA desse universo financeiro para vocês. Bom, a agenda de hoje. A gente vai falar um pouquinho dos desafios que empresas do pequeno e médio porte têm nessa rotina financeira.
Eu separei em 3 pilares o conteúdo para que a gente conseguisse percorrer cada caixinha, né, em cada assunto que a gente entende desse universo financeiro. Então, o primeiro é a disciplina, né, como organizar a minha própria rotina relacionada ao financeiro, como a tecnologia pode me ajudar, né, ou pode me atrapalhar nesse universo financeiro, como que isso tudo se integra à contabilidade no final, o que o mercado, né, aí saindo um pouco desses 3 pilares, o que o mercado hoje oferece de conteúdo para a gente, de produto ou de serviço que a gente possa comprar relacionado a esses temas financeiros que a gente tem hoje, o que é a terceirização do financeiro, né, porque a gente vai se deparar com esse produto, né, que já está se deparando no mercado hoje, eu vou falar um pouquinho aqui, e seguindo esses 3 pilares, essas dicas que eu vou tentar passar para vocês aqui, o que o dia o que você vai ganhar aplicando isso no seu dia a dia? Bom, começando pelos desafios, pessoal, vou rodar um videozinho aqui curto, só para a gente contextualizar um pouquinho. Falta dinheiro no caixa. Fala com o banco, fala com o contador, ele não lembra quem é você. Férias de funcionário, roda a folha, acha erro, gera boleto, corrige boleto. Programa nota fiscal, lança no sistema, o sistema não funciona. Cobra colaborador, resolve crise com cliente, procura documentos, pede o relatório, nenhum dado confere, falta gente, falta apoio, falta informações. Legal, a gente pôde ver, o vídeo é curto, mas a gente falou um pouco dessa correria que é esse universo financeiro, né? Então, a gente se encontra com processos financeiros estruturados, sem uma rotina, faz tudo direto no internet bank do banco, né? O banco, hoje, os bancos brasileiros são dos mais modernos do mundo, mas a gente não pode tratar eles como nosso sistema financeiro. Então, a gente costuma fazer tudo direto no banco, pouco ou nenhuma tecnologia na área financeira, então a gente costuma olhar para os sistemas como uma solução, né? Eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje também. Contratar sistemas demais, então, ou tem pouca tecnologia ou quase nenhuma tecnologia. Cobrança, não sabe o que o cliente está te devendo, é normal que a gente tenha dentro da nossa rotina uma relação com os nossos clientes, então como que isso fica de uma forma mais fácil. Não sabe quais tarifas ou quais taxas você paga para o banco e se estendendo isso aos fornecedores, às vezes a gente tem contratos que a gente nem lembra mais, sem projeções, nem mensal, nem anual. Então, a gente entende que essa é o desafio de uma rotina financeira hoje. E falando dos 3 pilares que eu separei, quais desses 3 pilares você não pode deixar de ter? Vamos começar por disciplina. Então, disciplina, gente. Aqui não tem muito jeito, não. Financeiro tem que ter disciplina. Você pode não gostar, você pode não ter disciplina em outras áreas, mas no financeiro você tem que ter. Você tem que ter uma organização. Essa organização vai te gerar a ter uma agenda semanal e, consequentemente, você ter melhores práticas na área financeira. Não tem jeito. Disciplina você tem que ter. E para a gente contextualizar disciplina em dicas, eu separei algumas dicas que vocês podem. Esse vídeo vai ficar gravado, vocês podem assistir depois também. Mas a ideia é vocês anotarem e tentar aplicar algumas dessas, já que caso não tenha ou não tenha esse conhecimento de alguma desses assuntos aqui, é aplicar a partir de já na sua rotina financeira. Então, dentro de disciplina, a gente tem a agenda semanal. A agenda semanal é muito importante para que você não perca, porque por mais que você hoje, né, imagina que você não tem disciplina para fazer o financeiro, você já gasta um tempo gigantesco no financeiro hoje, porque provavelmente a sua rotina passa a ser diária. Então você fala do assunto financeiro de forma diária, sendo que se você organizar de uma forma semanal, você vai ter um melhor desempenho, você vai perder menos tempo, você vai gastar menos tempo, e com isso você vai atingir esse item da disciplina, que é você olhar para o seu financeiro de forma semanal e não diário. A gente costuma. Tem um assunto chamado DDA, que ele ajuda muito na rotina financeira. Eu vou falar na tecnologia como você ativa isso, mas também você usar o DDA, que é um boleto digital no banco, e você realizar todos os pagamentos lá sem você verificar os documentos, isso faz com que a sua conciliação financeira fique descoberta. Então a gente recomenda que você não pague nada no DDA que não tenha um documento
registrado por trás, um recibo, uma nota fiscal, algo tem que ter por trás desse DDA. Exige a nota fiscal dos seus fornecedores, né? É natural que isso vai fazer com que a sua contabilidade, o seu financeiro fique mais conciliado, mais em dia. Isso vai facilitar muito depois a troca no final com a contabilidade. A gente costuma verificar o Serasa, o SPC, Boa Vista dos nossos clientes, né? Quando a gente vai buscar algum tipo de crédito para ele. Só que a gente não faz isso da nossa própria empresa. Então, periodicamente, verifique o Serasa da sua própria empresa. Isso vai fazer com que você tenha menos surpresa no futuro, caso você precise buscar algum crédito, e aí você vai descobrir que tem algum título lá, e às vezes são valores pequenos, e você não vai ter esse crédito concebido, porque esse título pode te atrapalhar, e você não estava sabendo daquela informação. Então, verifique o Serasa da sua própria empresa periodicamente, isso vai te ajudar muito. Atrelado ao Serasa, a gente tem a tal da CND, que o seu contador pode tirar para você. Então, exija que você tenha essa CND com o seu contador, ele vai te ajudar demais, essa informação vai te ajudar demais, tanto na sua fotografia da sua empresa atual, como no seu olhar para frente, caso você tenha alguma inadimplência, como você planeja isso para que você não perca um Simples Nacional. A gente está agora numa época de virada de ano, onde você faz as opções pelo Simples Nacional, então não deixe de olhar para a CND, peça para o seu contador, que vocês vão ver que isso vai fazer a diferença no seu planejamento financeiro futuro. Faça a conciliação diária, isso tem que acontecer de uma forma diária. Você pode, obviamente, fazer a projeção, como eu recomendei, semanal, mas a conciliação ela tem que ser diária. Se deixar, no máximo uma vez por semana, você tem que parar e fazer essa conciliação. Se você passar de uma semana, você não vai lembrar daquelas informações, e isso vai se estender para o final do mês, a sua contabilidade vai pedir essa informação e você não vai lembrar. Separe, isso é uma dica até antiga, mas ainda a gente encontra clientes que, quando chega para a controla, tem esse tipo de situação, onde tem conta PJ movimentando ou assuntos financeiros da pessoa física, ou ao contrário, na conta pessoa física movimentando na conta PJ. Isso é uma prática que atrapalha demais não só a contabilidade, mas a sua projeção. Caso você precise olhar para trás e ver como está a sua empresa, você não vai lembrar dessas movimentações, e ela vai te atrapalhar muito estando em duas contas, principalmente entre conta PJ e conta pessoa física. Concilie regularmente as tarifas bancárias, né? A gente recomenda isso porque a gente percebe que tem taxas que você combina com o banco ou com a sua adquirência, né? Seja rede, Cielo, enfim, qualquer adquirência que for, você costuma negociar uma taxa com eles, e essa taxa ela muda com o tempo, né? E às vezes é um simples fato de você renegociar ela com o seu banco ou com as suas adquirências faz com que você tenha uma redução. A gente recomenda que você concilie suas vendas em dois níveis, na venda e na baixa. É muito comum você ver a conciliação só na baixa, mas a concilie na venda, assim que você faz a sua venda do banco, garanta que tudo que você vendeu tem uma forma de pagamento aplicada. Isso vai fazer com que a conciliação da baixa fique mais fácil e você garanta você tenha uma garantia de um nível de segurança melhor nessa parte da conciliação entre vendas e financeiro. Não deixe, tem uma prática aqui, principalmente para quem tem boletos, né? A gente está falando para o universo das agências, é muito comum você ter as mensalidades através de boleto. E às vezes o cliente paga para você na conta corrente e o boleto fica aberto no banco. Isso atrapalha não só o cliente que acaba acompanhando isso na rotina do DDA dele, que isso fica aberto lá, e também isso te gera tarifas a mais no seu banco. Então, a dica simples aqui, olhe uma vez por mês todos os boletos que estão lá vencidos, se de repente seu cliente já não pagou. E se pagou, baixa de lá. Primeiro que você não vai pagar a tarifa, e segundo, seu cliente não vai ver. Se você conseguir, se você tiver um time um pouco maior do que você, se você e mais uma pessoa que faz o financeiro, a dica que eu dou aqui é: quem faz os agendamentos bancários não é a mesma pessoa que aprova. Esse simples fato de você introduzir isso na sua rotina faz com que você evite um monte de erros dentro do assunto financeiro e, obviamente, a conciliação fica mais fácil também. E a gente olha hoje em dia essa quantidade de bancos, né, essa oferta de bancos que a gente tem hoje no Brasil. Então, por mais que tenha esse monte de bancos, a gente centralizar a movimentação bancária em um desses bancos de confiança de vocês, primeiro facilita a conciliação e segundo que você ganha força para você negociar melhores taxas com o seu gerente, porque a movimentação vai estar concentrada no banco
e aí o seu gerente, o seu banco vai conseguir aplicar melhores tarifas, melhores taxas, porque você concentrou essa movimentação lá. Então, você pode ter outros bancos para uma segurança, mas a movimentação centraliza em um banco, que isso vai fazer com que você ganhe força para negociar a melhor taxa com o seu cliente, com o seu gerente. Galera, de disciplina é isso. Eu vou falar um pouquinho agora de tecnologia, dentro daquele segundo pilar que a gente mencionou lá no começo. Então, tecnologia nada mais é que a gente costuma entender que tecnologia é só sistema, né? Claro que sim, né? Tecnologia é só sistema, sim. Mas será que o sistema pode nos salvar? É só o sistema que, de fato, que vai ajudar a gente a ter uma tecnologia melhor? Então, se eu desligar esse vídeo de hoje e você for lá e contratar um sistema, no dia seguinte, os seus problemas acabaram? Será que é assim? Acredito que não, mas eu vou contextualizar alguns pontos aqui que pode ajudar a gente a chegar nesse mesmo conteúdo. Confiou demais no seu sistema, viu que de fato ele pode te ajudar, mas quando você percebeu ele não estava atualizado. A gente não tem disciplina para atualizar, volta na questão na disciplina, como eu trouxe a disciplina em primeiro lugar, não adianta você ter um sistema excelente, você não tem disciplina para atualizar ele. Você não faz as parametrizações recorrentes, corretamente, né? Muitas das vezes essas parametrizações fazem a diferença, né, no decorrer da utilização do sistema. A gente cria categorias demais, é comum a gente achar um sistema financeiro e sair criando categoria para tudo, né? Tem clientes que a gente vê aqui, tem 3 páginas de categoria, é impossível você manter atualizado essa lista de categoria grande. E tem ao contrário também, tem situações a gente percebe categorias de menos. Então, faça categorias de fato que você usa no dia a dia, que na sua cabeça o racional faz diferença na hora que você vai montar um orçamento da sua empresa. Quais são os pontos chaves que você precisa e você sempre calcula isso, né? Todo mundo faz um orçamento prévio e padrão quando você está orçando um novo projeto, um novo produto. Essas são as categorias que você tem que colocar no dia a dia. Não precisa ter categoria de mais e também não precisa ter categoria de menos. Muitas das vezes você não chamou o seu contador para participar. Eu vou falar um pouco dessa integração no final da contabilidade. A dica que eu dou aqui, o contador ele pode te ajudar muito na parametrização do seu sistema. Com alguma dica que ele dá, ele pode atrelar o plano de contas da contabilidade com essas categorias. Então, o contador tem bastante a contribuir com a parametrização do seu sistema aqui. Então, não deixe de chamar ele para te ajudar nessa parametrização, seja o sistema que for. Muitas das vezes a gente contrata o sistema passa a ser caro, tem os treinamentos e o empreendedor não participa desses treinamentos. Por mais que é um sistema da área financeira, você tem já um time financeiro que vai te ajudar, participa da concepção do sistema, desse início, dessa implantação. Eu tenho certeza que você conhece mais a sua empresa do que qualquer pessoa, então você vai poder contribuir com uma categoria nova, com alguma informação ali que a pessoa do financeiro vai conseguir tocar, mas não deixa sozinha a pessoa do financeiro tocar essa implantação desse novo sistema. Então, o que é a tecnologia? Que dica que eu posso deixar aqui? Uma listinha também, vai ficar gravada, vocês podem assistir depois, para que você possa implantar no assunto tecnologia. Então, utilize apenas sistemas que você consegue manter atualizado. Se for o caso, cancele os demais sistemas. É uma agonia a gente receber uma mensalidade no sistema e a gente perceber que a gente não está utilizando aquele sistema. Então, dá aquela sensação de um custo desperdiçado e de fato é. Então, se você comprou um sistema, não consegue manter ele atualizado, talvez esse sistema não é para você. Cancela, você vai ter economia, depois você volta, contrata ele de novo. Mas se você não tem disciplina para manter atualizado, é melhor você cancelar e ir para uma planilha do que você continuar com esse sistema subutilizado. Isso vai te gerar uma agonia, você vai imaginar que ele vai ser sempre a solução, sendo que o melhor é você começar de novo, né? Primeiro analisando se aquele sistema era para você mesmo, e se não, cancela. Depois você volta e contrata ele novamente. Aqui eu comentei do DDA no item disciplina. Então, gente, o DDA é super prático, é uma tecnologia que já tem anos já, e todo boleto que o seu fornecedor emite contra você, ele aparece nesse DDA no seu banco. Então, você não precisa ficar caçando um boleto no seu e-mail, pedindo para o seu fornecedor mandar. É uma habilitação que você faz junto com o seu gerente do banco.
É super rápido, não tem custo, muitas das vezes, pelo menos o que a gente tem visto que não, e você passa a ter um controle maior do seu lado, daquilo que estão emitindo contra você. Voltando no assunto de disciplina, não pague o DDA sem ter um documento. O DDA ajuda, mas ele não é o documento que você está pagando. O DDA é só o meio, é só o boleto para que você tenha o pagamento ali no final. Crie um e-mail financeiro para você centralizar esses assuntos, essa troca de informação com o seu financeiro, com o seu time. Quando você precisar buscar alguma informação, esse e-mail financeiro vai te ajudar muito a você gastar menos tempo para fazer essa busca, para contextualizar um documento, para mandar um documento para frente depois. Centraliza essas informações ali. A sua agenda semanal vai ser mais rápida, você olhando por esse e-mail só, não dentro do seu próprio e-mail, que tem outros assuntos estratégicos da sua empresa. Mas com o e-mail financeiro vai facilitar demais essa sua agenda semanal. Tem um assunto que é a folha de pagamento, principalmente para quem tem mais de 5, 10 funcionários, vale a pena você habilitar o arquivo bancário com o seu banco, também não tem custo, a sua contabilidade consegue gerar um arquivo para você, que a gente chama de lote. Esse lote de arquivos você sobe no seu Internet Bank e toda a sua folha de pagamento, normalmente a gente tem 2 datas, né? Adiantamento e a data da folha mesmo. Então, nessas 2 datas, você vai gastar o tempo de subir um arquivo no banco para fazer a programação do pagamento da folha dos seus funcionários. Então, isso ajuda demais, é uma tecnologia de graça, o banco pode te ajudar a fazer isso, e a sua contabilidade também provavelmente não vai te cobrar, não deveria te cobrar a mais para gerar esse arquivo para você. Emissão de nota, a gente está falando do universo de agências, né, Bonetti? E é interessante que essas notas fiscais e esses boletos hoje têm tecnologia que emite automaticamente, como são contratos recorrentes que vocês têm muitas das vezes, e os boletos também são atrelados à nota, tanto a nota quanto o boleto, é possível você buscar uma tecnologia, tem várias tecnologias no mercado, você pode colocar emissão de nota automática, boleto automático, que você vai conseguir deixar esse processo praticamente rodando sozinho, sem nenhuma interferência humana nesse processo. Então, tem tecnologia hoje, isso tem um custo, mas normalmente é super barato, às vezes o seu sistema já faz e você só não está utilizando. Atrelado ao DDA, que eu mencionei que é interessante você pagar DDA quando que tem documento, tem uma rotina de captura de nota fiscal de fornecedores que ajuda você a centralizar os documentos que você tem com você, para que você não tenha a necessidade também de buscar a nota fiscal com o fornecedor. E aqui tem um monte de tecnologia que faz, super acessível, e vai ajudar você a organizar também essa parte dos documentos financeiros, documentos e notas fiscais, para que você consiga, né, atrelar esses boletos com essas notas fiscais e, obviamente, atualizar o seu sistema. Organizar os documentos na nuvem, hoje é super prático, a gente já faz isso sem perceber, o seu celular praticamente já está hoje 100% na nuvem, suas fotos, seus documentos. Então, para um pouquinho, organize os seus documentos da empresa, você gasta, a gente está falando aqui de gastar tempo, disciplina para fazer as conciliações e tal. Imagina você ter uma surpresa que seu notebook, de repente, tem algum incidente, tem algum problema, e você perda tudo que você tem ali relacionado à documentação. Então, hoje, o espelhamento em nuvem é praticamente um custo que você já tem hoje, contratando qualquer produto aí da Google, da Microsoft, enfim, Dropbox, N soluções que a gente tem aí no mercado, com um custo super acessível, e a gente só não sabe se hoje a gente está seguro. Para você ter certeza disso, é você revisar, verificar se as pastas que você está salvando os documentos é uma pasta da nuvem, super simples de fazer e você vai ficar seguro com relação a essa parte de backup. Tem uma planilha na nuvem, né? Quando você não tem um sistema, uma planilha na nuvem vai te ajudar muito com o seu financeiro. Então, você tem, ou você mesmo faz, ou você com o seu sócio, ou você tem alguém no financeiro que faz. Tanto o Google quanto a Microsoft tem essa tecnologia, super simples de fazer, não tem um custo a mais, só o fato de você já usar eles, provavelmente você já está usando essa tecnologia e facilita demais a sua troca de informação e, obviamente, no final de cada período, quando você vai publicar essa informação, ela vai estar mais atualizada para você. E para fechar, backup de tudo, como eu mencionei no Organiza seus documentos na nuvem, você já deve estar fazendo isso hoje, mas revisa se está certinho. Imagina que se um dia a sua máquina parar hoje, se aquele documento que você salvou de manhã, ele está coberto,
Se não, é porque você não fez o salvamento na pasta da nuvem. Então, organiza isso, você vai ver a diferença que vai fazer na sua segurança. Caso tenha algum problema, você vai estar coberto. Pessoal, indo agora para o último pilar, eu estou acelerando para deixar para o final para as perguntas mesmo, mas a ideia aqui da integração, os 3 conteúdos, os 3 pilares, eles têm uma certa correlação. E esse último que eu falo de integração é a integração com o seu contador. Tudo que a gente falou de habilitar um monte de coisa, buscar documento, fazer conciliação, identificar DDA com boleto, a gente falou de rotinas do financeiro, que no final do período, o seu contador praticamente ele tem que ir atrás das mesmas informações. Então, se você não faz essa integração com a contabilidade, o que adianta esse tempo que você gastou? E não só não adianta, como foi um tempo perdido. Serviu para você, obviamente, ter os controles financeiros, mas para o seu contador não adiantou. Então, primeira coisa que aqui eu vou dar de dica para vocês é agende uma reunião com o seu contador. E fale, contador, eu preciso integrar meu financeiro com você. Eu não quero mais ter mais trabalho no final do período. Eu gostaria que tudo que eu estou fazendo no dia a dia tenha uma utilidade para você no final. Ele é o maior interessado disso. Então, agende essa reunião. Ele vai adorar, né? E você vai conseguir perder menos tempo no final de cada período. Então, se a gente aplicar todas essas dicas, é natural que você vai ter um tempo maior, vai sobrar um pouco de tempo para você sempre aplicar essa rotina. Então, agendamento semanal, tecnologia de conciliação. No final do mês, eu não perco mais tempo enviando as informações para a contabilidade. Então, é um ciclo que você entra e, teoricamente, só tem a ganhar. Então, primeira coisa, nesse item agenda a reunião com o seu contador. Você não vai se arrepender. Economia na troca de informação, né? Ambos ganharão uma economia gigante na troca de informação. Os dados financeiros, eles são insumos para uma boa contabilidade. Então, essa integração não só vai te poupar tempo, como os seus dados da contabilidade vão ser mais coerentes com a sua empresa. É natural que a gente olhe as informações, às vezes, que o contador publica, você fala, mas isso aqui não é minha empresa, não bate nada com o que eu estou fazendo na prática, porque você não teve essa boa integração com a contabilidade. Então, essa integração, esses dados financeiros sendo de insumo para a contabilidade, vai melhorar muito os números contábeis no final. Ele tem a possibilidade de corrigir algum processo seu, né? Quando ele vê essa integração e vê que você está fazendo alguma coisa que pode melhorar, ele tem como contribuir, seu contador ele tem essa expertise. As informações serão melhores lançadas na contabilidade e, por final, os relatórios contábeis serão mais confiáveis e mais condizentes com a empresa de vocês. Eu tenho uma... É óbvio que a gente está falando de disciplina, tecnologia, implantar, fazer backup, uma série de coisas que você pode me falar, pô, Bruno, mas eu não consigo dar conta disso, eu não sei, não gosto. No começo eu falei que disciplina você tem que ter, então não tem como não ter. Você tem uma opção que, caso você não tenha, não goste, não quer fazer, hoje o mercado, a gente tem que fazer essa proposição e o mercado tem uma solução, que é você terceirizar. Então, você já terceiriza hoje a contabilidade, você já terceiriza toda a parte de folha de pagamento. O que você não terceiriza hoje? Né? Tem gente que já está terceirizando, que não é um produto tão novo assim, mas é um produto que popularizou muito nos últimos anos. O financeiro. Então, dentro dessa rotina financeira, hoje é possível você terceirizar. E esse quadro faz com que a gente reflita sobre isso. Então, se você tem um risco alto daquilo que você está fazendo e você não tem capacidade para... técnica, você não conhece, você não tem tempo, você não quer fazer, você tem que terceirizar. Se você conhece, se você sabe, eu manjo muito de financeiro, minha formação foi essa, eu montei um negócio, mas eu sou formado na área financeira, fazia isso em outra empresa. Tudo bem, você tem uma capacidade técnica alta para fazer. Você poderia fazer? Poderia. Mas qual o custo que hoje tem para você fazer esse tempo hoje? Essa sua habilidade, você não poderia estar revertendo em outra área da sua empresa mais estratégica, até mesmo no próprio financeiro, né? Porque fazer o financeiro estratégico, ninguém vai fazer por você, é você com a sua empresa.
Então, você não poderia reverter esse tempo operacional em estar executando mais rotinas estratégicas da sua empresa? Poderia. Então, esse quadro normalmente vai ficar gravado da apresentação. Olha, reflete, e aqui você pode usar para qualquer área. Eu estou falando do financeiro, mas poderia ser qualquer área da sua empresa, área de produção, área de criação. Se você conseguir se entender se o risco é alto e a sua capacidade é baixa, terceirize. Mesmo que a sua capacidade for alta, compara o custo. Não deixa de fazer essa proposição. Né? Eu estou trazendo ela para o financeiro, mas vocês podem fazer claro em outra área da sua empresa. E aí a gente chega no BPO, o Bonetti comentou no começo. BPO nada mais é que é uma sigla em inglês de terceirização. Então ele chama Business Process Outsourcing, que nada mais é que terceirização da gestão de um determinado processo. Estamos falando do financeiro, mas ele poderia ser qualquer coisa. Então o BPO financeiro, entre linhas, é a terceirização da rotina financeira. Então hoje você tem soluções no mercado que vendem esse produto de terceirização. Dentro desse universo de terceirização é uma possibilidade para quem não consegue seguir aqueles 3 pilares que eu mencionei. Aqueles 3 pilares é a base, gente. Se vocês não conseguirem fazer, pensa de verdade de terceirizar. O que vocês não podem é deixar de fazer. Você não pode simplesmente falar assim, cara, não estou fazendo a conciliação da minha empresa, não olho para as informações, pago tudo no Internet Bank, não separo a documentação. Vocês não podem mais fazer isso. Costumo dizer que a forma como a gente administrava a empresa há 20 anos atrás, que a gente ouve muito isso, mas eu sempre fiz assim, os últimos 20 anos da minha empresa eu fiz assim, não vai ser a mesma forma daqui 20 anos. Não vai. Então, a cultura que a gente aplicava nos últimos 20 anos não será a mesma daqui para frente. A gente está vendo cada vez mais todas as informações se correlacionando, então a gente precisa ter controle. E por que o BPO é uma tendência, gente? Primeiro que a falta de informações financeiras faz com que a gente tome piores decisões hoje. O custo dele é acessível, antigamente era muito mais caro, hoje é mais acessível. Você não se preocupa mais com a rotatividade do pessoal dessa área. A sua gestão de mão de obra, ela passa a ser uma gestão mais especializada. Ele vai te proporcionar um crescimento do seu negócio, porque você vai estar focado nas áreas estratégicas da sua empresa e, obviamente, pela dificuldade que você tem para gerar. E o que você ganha, gente, fazendo isso que eu estou falando? Ou você terceirizando o financeiro com alguém, ou você fazendo com as dicas que eu dei, mas seguindo a cartilha, fazendo com disciplina, conciliando bonitinho e entregando essas informações para a contabilidade no final. Ou aqueles relatórios que vocês provavelmente gera de forma manual, né? Você tem o dividendo da empresa, o controle de estoque, todos esses relatórios vocês têm na contabilidade, vocês não precisariam estar gerando, a contabilidade pode gerar para vocês, então se vocês gerarem as informações e os insumos certos para a contabilidade, ela consegue te fazer boa parte, ou se não todos os relatórios que vocês precisam para tomar de decisão. Então, está tudo aqui, são todas informações que estão nesses 2 relatórios. Primeiro eu pontuei eles aqui, mas esses 2 nomes vocês estão acostumados a enxergar. Mas essas informações, provavelmente vocês geram elas em relatórios gerenciais, mas elas podem estar correlacionadas à sua contabilidade também. E isso, né, você deve gastar um tempo fazendo, você deixa de gastar. Gente, eu vou rodar uma segunda parte do vídeo. Com a Controla, você não está sozinho para gerir as finanças do seu negócio. Somos uma empresa de BPO financeiro, um conceito moderno de economia compartilhada onde nosso time, nossos softwares e principalmente nossos processos permitem aos pequenos e médios empresários terem acesso ao que existe de melhor em soluções administrativas e financeiras. Somos focados no ser humano, apaixonados por tecnologia e obcecados por processos eficientes. Com isso, sua empresa terá atendimento humanizado, os softwares mais modernos do mercado e uma rotina hipereficiente para seus departamentos pessoal, financeiro, fiscal e contábil. Além disso, te entregamos as informações adequadas para suas tomadas de decisão. Assim, aliviamos a carga dos problemas do seu dia a dia para te colocar definitivamente no controle do presente e do futuro do seu negócio. Controla sua empresa em suas mãos.
Bom, gente, como vocês puderam ver no vídeo, a Controla é uma empresa que presta esse serviço. Nós fazemos o BPO financeiro também, né? Nós somos uma empresa de contabilidade que tem o BPO financeiro, que também faz essa gestão financeira, né, para vocês, podem te apoiar nessa rotina. E uma proposição que eu faço aqui, atrelado àquele quadrante que a gente viu da terceirização, não deixe, ainda mais no tempo de hoje, não deixe de fazer essa pergunta: quanto custa o seu tempo? Então, por mais que a gente vê empresas que não fazem porque não sabem fazer, mas a gente se depara com pessoas que sabem fazer e querem fazer, mas hoje não precisa mais fazer sozinho. Vocês podem fazer, vocês podem terceirizar e faça essa proposição, não só com a área financeira, como eu mencionei, com outras áreas também, mas com a área financeira, hoje vocês têm opção no mercado para te ajudar. A Controla é uma empresa que tem esse serviço, né? A gente está à disposição, né? Aqui está o site da Controla, está o nosso WhatsApp, vocês podem chamar a gente a qualquer momento, né? A Controla, como o Bonetti mencionou no começo, a gente tem está sempre buscando ter uma condição especial, algum tipo de produto e parcelamento para que esse produto seja acessível, né? E nesse mês da Black Friday a gente está com uma condição especial para a turma da ABCcom, então não deixe de nos procurar, ou direto com o Bonetti, ou com a gente aqui, né? Tá aí nosso WhatsApp direto, a gente está conectado o tempo todo, né? Nosso site tem mais algumas informações também do que é a Controla, mas qualquer dúvida, por favor, pode falar com a gente e vai ser um prazer não só falar sobre a Controla, mas também tirar dúvidas sobre esse universo financeiro, como eu mencionei aqui hoje. É uma apresentação que a gente vai deixar gravada, talvez não vai dar tempo de todo mundo assistir ao vivo, né? Mas depois fiquem à vontade para fazer perguntas, me chamar para... Bruno, como foi aquele item que você falou mesmo na apresentação? Como que é? Tá, me explica direito. Vai ser o maior prazer do mundo poder contribuir e ajudar sem compromisso, né? Faz parte desse meu manifesto de ajudar aí as empresas nesse universo financeiro. Legal, Bruno. Muito bom. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas, mas antes de olhar o que está aqui no chat, eu queria começar a te perguntar, porque muitas agências acabam trazendo essa dúvida, esse questionamento para a gente. Primeiro de tudo, qual é o grande ganho de a gente ter um BPO financeiro? É de fato o tempo, poder se dedicar mais à nossa atividade fim, ter também alguém que saiba falar de gestão financeira de uma forma estratégica e não apenas operacional do dia a dia. Qual que é o grande benefício para o empreendedor em ter um BPO financeiro, principalmente com esse apoio da parte de finanças, contabilidade, mas principalmente da estratégia financeira? Legal, Bonetti. Essa é uma pergunta que eu costumo responder com um tempo, porque hoje, como a gente quase não tem tempo para outras coisas, isso por si só já é uma grande justificativa, né? O tempo que a pessoa deixa de fazer. Só que como eu organizei esse conteúdo trazendo que a disciplina, a tecnologia, essa integração com a contabilidade, ela tem que acontecer pela governança financeira da empresa. Quando eu falo governança, estou falando da responsabilidade financeira que um negócio dá, que o negócio tem. Então, ele deveria fazer isso. Então, se ele não tem tempo, não sabe, o BPO financeiro pode fazer. Então, o BPO financeiro tira esse tempo dele, mas mais do que isso, o BPO financeiro, todos aqueles pilares que eu mencionei, o BPO financeiro faz. Então, o BPO financeiro vai ter disciplina, faça chuva, faça sol, como é o serviço que você contratou, aqueles itens que eu mencionei como você tem que fazer, quando você terceiriza, você cobra que alguém vai fazer para você num contrato de relação entre duas empresas. Então, todos esses itens que eu mencionei, eles vão ser feitos, serão feitos com a terceirização do BPO financeiro. Então, ele traz o tempo, mas ele traz algo que hoje a pessoa, teoricamente, não pode não estar fazendo aquilo. Então, a gente melhora o nível de governança e de controle financeiro que essa empresa tem, e aí no final ele ganha o tempo ainda. Então, ele ainda deixa de fazer, ainda ganha o tempo para fazer outra coisa. Ô Bruno, você sabe que como é uma coisa nova, a gente tem que quebrar paradigmas, né? Então, muita gente se preocupa com a questão da confidencialidade, de repente você está atendendo ali 2, 3 agências,
né? Será que meu concorrente vai ficar sabendo das minhas informações? E se eu não estou bem financeiramente, economicamente, ele vai saber. Inclusive, ele vai saber para te ajudar a melhorar economicamente e financeiro. É bom a gente quebrar esses paradigmas, né? Apesar de, obviamente, o pessoal saber que existe esse contrato de confidencialidade, de preservação de dados, mas a importância que vocês têm é ajudar, até no momento que a empresa não esteja legal, ajudar a organizar para que ela fique bem, né? Sim, sem dúvida, mano. E hoje a gente já tem, quando a gente tem uma equipe interna, a gente já tem essas pessoas que nos conhecem, têm as informações. Aí é um funcionário nosso trabalha com a gente hoje, amanhã sai, vai trabalhar em outra empresa, em outra agência. É natural que tenha essa troca de pessoas e isso acaba, né, não sendo, também sendo uma preocupação que os empresários têm, né? Puta, tudo aquele conhecia aqui, ele vai para o mercado agora, vai passar, então acho que tem que quebrar. Ele já tem essa situação hoje, e com uma empresa, o contrato ele tem essa garantia, né? E a transparência, a gente procura ser transparente nas nossas atitudes no dia a dia, né? E essa preocupação, ela logo na implantação, a forma como a gente conduz, a forma como a gente vai conduzir no dia a dia, vai fazendo com que o empresário tenha muita confiança na gente, pelo exemplo que a gente aplica em seja no nosso atendimento, seja numa troca de informação. Então, essa confiança, Bonetti, ela vai aumentando a cada contato com a Controla, porque isso é o nosso DNA, é um dos nossos valores, a gente preza muito por isso, tem um contrato que rege, sim, mas as nossas atitudes mostram que ele não precisa mais se preocupar com isso e pode sim quebrar esse paradigma. Muito legal. Antes de a gente fazer a próxima pergunta, você que está assistindo, deixa seu like aí no vídeo para que o nosso vídeo possa alcançar mais profissionais de marketing e comunicação da nossa área para esse tema tão importante. O Bruno, a Érica Bosco, ela coloca assim: até mesmo para pequena empresa com baixo fluxo de pagamento, você indica adquirir um sistema financeiro, como você citou na apresentação? Eu costumo falar, assim, até falei na apresentação, que sistema demais, sem tempo para movimentar, ele atrapalha. Então, o Excel, gente, ele é um sistema, ele é um sistema muito bom. Então, se você tem um volume baixo e você tem a disciplina para fazer, o Excel resolve. A solução não está no sistema. O sistema, ele é um meio para fazer o financeiro mais rápido. Mas se eu tenho habilidade no Excel, eu tenho um volume baixo, porque o sistema eu vou ter que aprender a parametrizar ele, a usar. O Excel, a gente já mas a gente já, hoje em dia, está inserido no nosso dia a dia. Então, a gente já usa o Excel para outras coisas, para fazer uma planilha de um orçamento para o cliente, então a gente já usa. Então, se eu tenho mais habilidade, eu vou ter mais disciplina, volta na disciplina, eu terei mais disciplina usando o Excel, eu falaria para a Érica, usar o Excel. Não usa o sistema, porque o sistema ela vai ter que aprender, ela vai ter que parametrizar, ela vai ter que manter ele atualizado. E se o volume não é um volume alto, ela vai ter mais desempenho usando talvez uma planilha do que o sistema. Mas não estou falando que ela não tem que contratar o sistema, mas é um custo a mais, né? E se ela está tendo a disciplina para fazer a conciliação, para fazer toda a rotina financeira no Excel, talvez no momento que ela está, seja um bom negócio, seja uma solução. Mas a terceirização, Bonetti, assim, ela não tem tamanho de empresa, não, tá? É isso que eu ia perguntar, essa era a minha próxima dúvida, se essa terceirização serve para qualquer tipo e tamanho de empresa. Ela serve. Eu até mencionei ali, por que é uma tendência? Porque hoje é acessível, os custos não tão altos, essa tecnologia, qual que é o segredo, na verdade? A Érica, ela teria que contratar o sistema, parametrizar o sistema e usar o sistema. Quando ela terceiriza com alguma empresa, alguém vai fazer isso por ela. Então, ela está terceirizando o financeiro com uma pessoa que vai usar um sistema, parametrizar esse sistema para que ela tenha as informações corretas. Então, não tem hoje, é muito acessível, é possível acessar. Espero ter respondido essa pergunta da Érica. Érica, você pode, como a Érica faz parte da nossa comunidade, você pode usar a Controla. É só dar um oi para o Fagner, da Agência Solar Interativa, a Zélia Cavalcante, o Igor Knaip, que falou que é cliente da Controla e que o profissionalismo e o suporte de vocês é sensacional, ele recomenda. E aí o Marcel da Flush,
Comunicação, uma das principais agências aqui da nossa região, tem 2 perguntas. A primeira, alguma dica rápida sobre o melhor enquadramento para a agência? Se é o simples, se é o real, o que você indicaria para a agência de publicidade? Depende muito do faturamento, né? É óbvio que tem um limite do Simples Nacional. Às vezes a agência ela tem alguns outros produtos correlacionados, né? Depende se tem aquele recebimento de valores para fazer publicidade. Então depende muito da agência, né? Mas essa dúvida a gente consegue, numa conversa com algum profissional da Controla, a gente consegue, tem um questionário que a gente faz, a gente pergunta, né, olha para frente, a gente sempre gosta de estimar os melhores cenários possíveis para fazer algum tipo de planejamento tributário, e aí numa conversa com o empreendedor a gente consegue responder essa pergunta. Eu não tenho uma resposta rápida para isso. Obviamente que para todo começo de agência, o Simples Nacional tende a ser a melhor opção, né, mas não é uma ciência exata, não é uma matemática exata nesse sentido, não. É sim, até o valor do faturamento tem que ser simples. Não é bem assim. Óbvio que o comecinho, né, tende a ser sim o Simples Nacional, mas depois precisa ter uma análise mais específica, e isso uma contabilidade, a Controla consegue fazer e uma contabilidade consegue ajudar. Até porque o real você tem que ter muita informação de tudo, né? Assim, eu Sim. trabalhei em agências maiores que eram pelo sistema real, assim, qualquer coisinha que a gente saía tinha que pegar notinha, tinha que pegar tudo, porque você tem que no simples não, que ele é mais simples, obviamente, né? Sim, mas obviamente o tamanho ponto, né, da empresa real precisa de mais informação e obviamente isso envolve faturamento, despesas, não é? Mas é legal você falar isso, porque como a gente está falando de controle financeiro, né, e disciplina, a gente recomenda que tenha notinha assim para tudo, né? Por quê? Porque senão a gente perde a informação. Então não é só para ter a comprovação, é óbvio que a empresa do lucro real ela tem que ter mais controles e tal, mas a gente pode aplicar esses controles da empresa do lucro real na empresa do Simples, para ter mais informação, né? E hoje em dia dá para fazer, você tira foto de tudo, você foi lá, você está na rua, você comprou alguma coisa, já tira a foto ali e já manda para. Eu dei a dica da nuvem, né? De colocar o arquivo na nuvem. Já joga na nuvem ali na hora, depois você acessa. Então, hoje dá para ter, com a tecnologia que a gente tem, a gente, com pouco recurso, a gente consegue ter um controle de uma empresa do lucro real em uma empresa do Simples, legal, visando informação. A gente precisa ter esse controle visando informação. E eu mencionei que a mesma forma como a gente fazia administração de empresas 20 anos atrás, não será a mesma daqui para frente, Bonetti. Então, empresas do Simples Nacional, a gente recomenda fortemente que tenha controles independente do regime. A gente está com uma audiência qualificada. O meu grande amigo Fábio Souza, que é do Sebrae, um cara fantástico que me ensinou a ficar afeccionado por gestão. Ele coloca aqui espetacular live temática. Parabéns ao Bruno pela didática e objetividade. Obrigado, Fábio, por estar com a gente. O Fábio é o nosso consultor ali no Sebrae, está ajudando a gente num projeto aí do TIC ABC. Obrigado, viu, Fábio, por tudo que você tem feito pelo mercado. O Marcel da Flush complementou aqui. Vamos bater um papo. É isso aí, Marcel. Ele faz parte da nossa comunidade. A Flush é uma das agências mantenedoras da nossa comunidade. A Controla é um dos nossos parceiros estratégicos. Ele coloca aqui que hoje ele está no presumido e precisa avaliar se existem melhores opções. Isso é uma coisa que também a agência, conforme ela vai crescendo, vocês também vão auxiliando nesse processo, né? Sim. Conforme a agência vai aumentando de tamanho, de funcionários, de faturamento, a forma de gestão financeira vai mudando também, né, Bruno? Vai mudando. E até, obviamente, quando ele terceiriza, é uma responsabilidade nossa olhar não só a parte fiscal, né, esse enquadramento, mas também como a gente vai fazer a gestão financeira dele. Quando não é terceirizado, eu costumo dizer que existem sistemas para toda a fase da sua empresa. Então, você pode no comecinho, um Excel vai te ajudar, você vai crescendo, já preciso contratar um sistema melhor, você cresce um pouco mais, eu posso mudar de sistema. Então, não existe o melhor sistema, existe sim o melhor sistema para o seu momento, para a sua cultura. Isso é muito então, bom. E é isso. Então, e aí quando ele terceiriza, a gente tem esse olhar por ele. Mas quando ele está fazendo dentro de casa, não se preocupa se você tiver que trocar o sistema. E também não tenta achar o melhor sistema do mundo que vai ficar para você pro resto da vida. Não, acha o sistema que vai ser daquele momento que vai te atender e no futuro não tem problema trocar. Hoje em dia as trocas de sistemas são rápidas
e a aplicabilidade depois dele no seu dia a dia vai ser melhor. Então não adianta a gente estar com um sistema muito grande para o nosso tamanho, a gente não vai conseguir usar. E ao contrário, se a gente crescer muito, tiver com um sistema muito pequeno, também a gente vai se perder na utilização. Então, o importante é a cultura de querer buscar informação e organizar, né, Bruno? Exato. E não se preocupar de querer achar o melhor sistema. Acha o sistema para o seu momento atual. Muito legal. Só dar um oi para o Gustavo Oliveira, da agência New Mind, também é uma das principais agências aqui da nossa região. Gu, seja bem-vindo. Só lembrando, a Controla é um dos parceiros estratégicos da comunidade ABCcom. Então, quem é filiado da ABCcom tem benefícios ao utilizar a Controla. O objetivo de a gente trazer a Controla para o nosso hall de parceiros estratégicos é para realmente ajudar as agências na sua parte financeira, contábil, para que a gente possa fazer com que as agências melhorem ainda essa parte de gestão financeira, né? O Fábio do Sebrae fala muito isso de ter a gestão financeira na mão, ter a informação na mão. Então, a Controla vem ajudar com toda essa parte do BPO financeiro, contabilidade, as empresas que fazem parte da nossa comunidade. Agradecer também o Jader Reinac, que também sempre está com a gente. Jader é um parceirão, a Luana Cavalcante, a Carolina falando aqui, vai Controla, muito legal. Pessoal, a gente está quase chegando no nosso final do nosso webinar. Vocês podem mandar mais perguntas por aqui. Lembrando que nós vamos deixar esse webinar gravado aqui na nossa página da ABCcom, para quando você quiser assistir, poder conhecer, lembrar até das coisas. Então, isso vai ficar aqui no nosso canal. Deixe seu like aí no vídeo para quem está assistindo, para a gente poder fazer com que mais pessoas possam ser atingidas pelo nosso conteúdo, que é muito importante, né? Ô, Bruno, para a gente finalizar, eu acho que muitas vezes... não, o Gustavo fez uma pergunta, mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Quando a gente fala de terceirizar, muitas vezes a gente vai assim conversar com o contador, com alguém, ele pede de um monte de informação que parece que às vezes a gente não tem na nossa mão, né? Como que esse processo, quer dizer, a gente precisa ir reunindo esses documentos, essas informações e discutir mesmo com vocês qual é a melhor forma de a gente trabalhar a nossa área financeira, né? Porque, você tem isso, você tem aquilo, e às vezes a gente não tem. E às vezes, né, pessoal, uma coisa básica que o Fábio até do Sebrae me ensinou, a gente não tem um DRE, por exemplo, às vezes, né? Como que é esse processo de implementação de um BPO financeiro? Legal. Essa implementação do BPO ou dessa rotina que o BPO consegue trazer, né, que são esses pilares que a gente mencionou, né, como disciplina e tal, não tem como fugir. Por isso que eu fui enfático no começo dizendo, gente, disciplina você tem que ter. Se você respondeu, na pergunta você estava respondendo. O contador nos pede a informação, a gente não tem. Por que não tem? Porque é difícil você fazer esse controle, Bonetti, depois de um mês. A gente, por exemplo, estamos no mês de novembro, né? Imagina eu pedindo informação para você, Bonetti, de outubro. Você não vai lembrar onde está. E outubro está aí. Outubro foi mês passado, né? Então, se você está na semana fazendo aquela organização, tendo aquela disciplina, você vai ter essa informação que o contador pede. Então, não tem jeito, gente. Financeiro é disciplina, é organizar mesmo, é controle, né? É só aplicar disciplina. Uma vez por semana você faz, tal, não deixa acumular. Você vai ver que vai mudar, porque a informação está quente, você já lembra, vai ser mais fácil. Você vai gastar muito, muito pouquinho tempo para fazer essa organização. Então, tem a disciplina que essa informação, o próprio DRE, como você mencionou, ele, como no próprio conteúdo aqui eu falo que o insumo da contabilidade é o financeiro, então se você fizer caprichadinho ali as conciliações financeiras, organizando os documentos, no final a contabilidade consegue absorver isso e fazer um bom DRE. E a dica que eu dei aqui também, Bonetti, chama o seu contador para conversar, ele pode te ajudar nessa organização que você vai ter na disciplina financeira. Que planilha que eu preencho? Como que eu posso fazer? O contador consegue te ajudar a fazer isso. E aí, assim, o contador falar no final de um período que ele não conseguiu entregar o DRE porque não tem informação, isso cabe no primeiro mês. No segundo mês, ele teria que te ajudar a montar essa informação. O Gustavo, da New Mind, está perguntando o seguinte, falou, Bruno, gostaria de saber o que você acha de ter duas empresas, uma no Simples e outra no Presumido. Na verdade, é o que temos hoje aqui, sendo que a Simples foi criada para contratação de pessoas. E se isso tem algum problema, já que os sócios são os mesmos nas duas empresas. Legal. Essa é uma pergunta complexa.
É uma estrutura que o mercado utiliza para ter algum tipo de redução tributária, né, de estratégia tributária, mas a gente teria que analisar melhor o caso dele para responder, porque essas duas empresas, toda empresa ela tem que ter, no fim, uma fonte geradora de receita. Então, a gente não monta uma empresa para colocar funcionário, a gente monta uma empresa para gerar receita. Né? Então, essa geração da receita, ela é o objetivo de qualquer empresa. Então, a gente tem que entender, né, que essa empresa que foi montada, ela é uma prestadora de serviço, que vai ter as notas fiscais dela vai ser voltada para essa prestação, para atender uma empresa exclusiva ou um leque de empresas, mas por mais que são duas empresas, as duas empresas têm que ter um objetivo, gerar receita. Uma é a agência de marketing, que a gente está no lucro presumido, e a outra é essa prestação de serviço para atender um grupo de empresas dele, né? Como se fosse um centro de serviço compartilhado, onde atende as empresas do universo dos próprios sócios, ou até para outros sócios, né? Para outras empresas não tem problema, mas ela tem que ter esse foco de também ser uma geradora de receita, não só uma empresa para ratear a despesa ali. Até hoje em dia, né, o Bruno, é uma pergunta mesmo, essa questão da fiscalização, acaba notando, essa empresa aqui só está tendo contratação, despesa, não está gerando receita, a fiscalização hoje é mais rígida? Muito, muito. E se a gente tem esse foco de vou criar uma empresa para ter algum tipo de benefício tributário, ela tem que ter uma cara de empresa, ela tem que ser uma empresa, ela tem que ser geradora de receita, né? E aí, se a gente tem esse olhar, primeiro que pode ser que a gente fale, pô, melhor a gente não criar. E segundo, se a gente criar, a gente vai fazer aquela empresa dar lucro, ou ser constituída, ser uma empresa que tenha esse olhar. Porque às vezes a economia, se tem um olhar só de uma redução, de alocação, né, de ter um benefício tributário, se você fizer um cálculo direitinho, às vezes não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, precisa ter esse olhar tributário, olhar de fonte de geradora de receita. Toda empresa tem que ter esse olhar. Senão é uma ONG, senão não é uma empresa. É uma empresa, mas é uma empresa do terceiro setor. Não é uma empresa e nem é permitido, né, com esse fim, como foi mencionado. Até porque, né, Bruno, se tiver dois CNPJs, tem que administrar os dois CNPJs. Exato, né? Tem custos indiretos, empresas, duas né? contabilidades, custos diretos, você tem duas contas bancárias, você tem custos indiretos que às vezes você não coloca, né, na conta, né? E aí, se eu estou provocando agora, dizendo ainda, não, gente, ainda vocês têm que ter, sim, faturamento nessa empresa, essa empresa tem que ter uma fonte geradora de receita. Ela não pode ser só despesa, não existe isso. Isso chama fiscalização, sim, e, como eu mencionei, nos últimos 20 anos a forma como a gente geriu as empresas não será a mesma forma que a gente vai gerir os próximos 20. Legal. A Aline está perguntando se tem certificado. Aline, a gente não programou certificados para os nossos webinars. A gente vai ter o Branding ABC na semana que vem. Esse sim tem certificado, porque é um congresso aí de 2 dias, tá? Mas depois você pode entrar em contato com a gente e, de repente, a gente pode até colocar aí um certificado digital por essa 1 hora, que foi uma aula mesmo aí do Bruno. Gustavão, espero que o Bruno possa ter respondido a sua dúvida. Se o Gustavo também quiser só bater um papo sobre isso, sem compromisso, estou à disposição, tá? Tá aqui os nossos contatos, ele pode me chamar. É legal, você vê, a gente tem aqui algumas agências, né, que já estão participando ao vivo com a gente, mas com certeza, assim, ele até está colocando aqui que as duas são geradoras de receita no caso deles, né? Então já está fazendo direitinho, né? Certinho, Gustavo, parabéns. E assim, a gente, como eu falei, a gente vai deixar o vídeo aqui gravado para que as agências possam assistir no seu melhor momento, né? Mas a ideia é que a comunidade, a gente sempre possa trazer para vocês. A ideia é o ano que vem aqui, todo mês a gente tenha pelo menos um webinar, né? E falando cada vez de temas que são importantes, não só relacionados à nossa área de marketing e comunicação, mas à área financeira, à área administrativa, à área de gestão de pessoas, tudo que está em volta a uma administração, uma gestão empresarial. Bom, pessoal, a gente está batendo 1 hora, então chegamos ao final aqui do nosso webinar. Eu quero agradecer demais o Bruno. Bruno, brigadão, cara, foi sensacional. Agradecer também a Controla por acreditar na nossa comunidade, por querer ajudar as agências aqui da nossa comunidade. Então, é muito bacana a gente poder saber que tem um parceiro que está buscando fazer com que as agências possam crescer e evoluir, que esse foi o nosso objetivo. Obrigado pelo conteúdo, foi uma aula muito bacana e que a gente possa ter outros momentos como esse. Obrigado, viu? Com certeza, Boneco. Estou à disposição. Quem quiser me chamar para tirar dúvida, sem compromisso,
podem me chamar. Obrigado pelo espaço e a gente está à disposição, tá, Bonetti? Obrigadão mesmo. Bom, obrigado, e você que ficou aí com a gente, agradeço aí por essa 1 hora aí que a gente teve nessa parte da manhã, espero que a gente possa ter ajudado vocês, né? Esse é o propósito da nossa comunidade. Como eu falei, deixa aí o seu like. Na semana que vem, nos dias 29 e 30, às 7 da noite, nós temos o Branding ABC. 2 dias de muito conteúdo sobre a parte de branding, também com transmissão aqui pelo nosso YouTube. Valeu, pessoal? Obrigado, até o nosso próximo webinar. Agradecer a Connecting pela transmissão, a Controla pelo patrocínio e a todos da nossa comunidade que fazem com que ela fique de pé, levando conteúdo importante e relevante para as agências aqui da região do Grande ABC. Obrigado, gente. Até a próxima.